nesta noite. Com muita alegria, estamos outra vez reunidos em nome do Senhor Jesus, com o objetivo definido de estudar a sua palavra. Convido a todos a abrirem as Bíblias, texto. Estamos já há alguns dias meditando o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E a última bem-aventurança que estudamos aqui está no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nesta noite nós vamos estar meditando na bem-aventurança que está no versículo 7, aonde o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus queridos irmãos, as 4 primeiras bem-aventuranças que já estudamos tratam da nossa relação diante de Deus. E esta 5ª bem-aventurança e as demais que lhe seguem, elas falam da nossa ação diante dos homens. Você veja que diante de Deus nós devemos ser humildes de espírito, nós devemos ser como os que choram, nós devemos ser mansos e devemos ter fome e sede de justiça. E diante dos homens nós precisamos ser misericordiosos, pacificadores, perseguidos, injuriados, e aí, nessa sequência, nós temos ações aonde nós podemos dizer que as primeiras bem-aventuranças tratam do ser, e esta progride para a questão do fazer. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. A fé sem as obras é morta, diz a Bíblia. E nós vivemos um tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Os judeus, apesar de ter o povo de Deus, eles eram tão cruéis quanto os romanos na sua época. Eram orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Hoje, pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar ou vão pular no nosso pescoço. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Existem algumas coisas que Jesus disse que nós só desfrutaremos se oferecermos. Por exemplo, perdão. Ele disse que a gente só vai ser perdoado pelo Pai que está nos céus se antes estivermos dispostos a perdoar uns aos outros. Inclusive, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, que nós devemos orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, se eu não perdoar os devedores, Senhor, não me perdoe não. E aqui é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, quem oferecer misericórdia vai receber misericórdia
também. O Salmo 109, meus irmãos, abra sua Bíblia. Salmo 109. Os versículos a partir do 6. Veja aí o que diz o salmista. Porque aí, enquanto o misericordioso é abençoado, há uma maldição para aquele que não exerce misericórdia. Salmo 109, versículo 6. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tira como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendigue, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem nesse mão o usuário, do fruto do seu trabalho, expulse-o os estranhos, ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua prosperidade, e na seguinte geração se extingue o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Por quê? Versículo 16. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração. Veja aí. O salmista diz uma série de coisas que devem acontecer com quem não exerce misericórdia. Existem duas verdades sobre a misericórdia, isso relacionado a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí veja a primeira verdade que ele diz sobre a misericórdia. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Aqui são duas verdades fundamentais sobre a misericórdia de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Quando a gente se lembra, irmãos, que são as misericórdias do Senhor que nos sustentam, e essas misericórdias não têm fim, que se renovam, ou que são novas a cada manhã, a gente tem que se lembrar que precisamos exercer misericórdia para com os outros. Então, primeira pergunta é: o que é ser uma pessoa misericordiosa? Porque Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados os misericordiosos. Fiquem à vontade, não tem nível, não. Deus te deu uma boca para você falar. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão misericórdia. Para sabermos o que é ser uma pessoa misericordiosa, a gente precisa primeiro entender o conceito bíblico de misericórdia. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor.
Vamos repetir isso, diga. Misericórdia. Misericórdia É lançar o coração na miséria do outro. é lançar o coração na miséria do E outro. estar pronto em qualquer tempo. E está pronto em qualquer tempo Para aliviar a sua dor. para aliviar a sua dor. A palavra hebraica para misericórdia é kesed. Significa a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com sua mente, sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. Misericórdia, gente, é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender às necessidades e não apenas senti-las. Porque às vezes eu vejo alguém com fome e digo, eu sinto muito. Como é triste ver alguém com fome. Mas a misericórdia não somente sente, ela age. Você sentiu porque alguém está com fome, mas foi lá e deu um prato de comida para ele comer. Isso é misericórdia. Misericórdia é você ver alguém solitário e não ficar apenas pensando, meu Deus, quando eu tenho pena do irmão ou da irmã fulana, ela vive tão sozinha, ele vive tão sozinho. Misericórdia é você, além de sentir pena porque ele está sozinho, ir lá oferecer a sua companhia. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. A Bíblia diz que ele curou os enfermos, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos, fez com que os solitários se sentissem amados, consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em opróbrio. O apóstolo Paulo, na 2 Coríntios, lá da sua Bíblia, capítulo 8, ele diz que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá em vez de um favor que fazemos às pessoas. Quando você exerce misericórdia para com alguém, você não está fazendo um favor a ela. Você está revelando uma graça que Deus te concedeu. Vamos ler. Capítulo 8, 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer o que, irmãos? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eram gente pobres, que não tinham nem para si. Mas quando eles viram a situação de alguém que era pior do que eles não foram egoístas, como quem diz, eu só tenho para mim, o que tem para mim, nem para mim dá direito, então é que se vire. Não, pelo contrário. A pobreza deles se transformou em riqueza, porque no meio da tribulação, no meio da prova, ele estendeu a mão e revelou generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram como voluntários, servindo-nos com muitos rodos a graça de participarem da assistência aos santos.